tributação tem um peso fortíssimo no resultado final de um agrodistribuidor. Então, um planejamento tributário é extremamente crucial. O Brasil tem uma das mais pesadas cargas de impostos do mundo. Em 2012, conforme o Instituto Brasileiro de Pesquisas Tributárias, mais de 36% do PIB nacional foram pagos em impostos. Aliás, este tema está entre as principais reclamações dos contribuintes brasileiros, sejam pessoas físicas ou jurídicas. O AgroRevenda de hoje vai mostrar aos proprietários de lojas agropecuárias qual a melhor opção para a empresa, se é o sistema de tributação sobre lucro real ou sobre lucro presumido. O comércio de produtos agropecuários trabalha com margens apertadas. Portanto, escolher a forma certa de aplicar a tributação pode fazer uma grande diferença. Nós estamos analisando um setor focado em comercialização, onde o proprietário compra e vende determinados produtos. Esses setores tradicionalmente possuem margens extremamente apertadas. Nas nossas pesquisas nos últimos 2 anos, nós verificamos uma margem média líquida próximo a 4% sobre o faturamento bruto de um agrodistribuidor. Tributação tem um peso fortíssimo no resultado final de um agrodistribuidor. Nós temos agrodistribuidores que recolhem 1,5%, 2% de tributação. Quando eu falo tributação, eu estou falando aqui contribuição social e imposto de renda. E também temos distribuidores que recolhem 3% até 4% sobre o seu faturamento. Então, um planejamento tributário é extremamente crucial para a manutenção de margens saudáveis do agrodistribuidor brasileiro. Para escolher corretamente o sistema de tributação, o empresário precisa ter todas as contas formalizadas. A decisão a ser tomada entre lucro presumido ou lucro real, ela passa pela capacidade do distribuidor de formalizar as suas contas. O lucro presumido, como o nome já diz, faz uma estimativa do que a empresa poderia ter de margem. O que o lucro presumido faz? Existe uma presunção, ou seja, assume-se que o lucro médio de um agrodistribuidor, de uma revenda, é 8%. Então, hoje a legislação tributária me diz, eu pego o faturamento total do meu distribuidor, faço uma conta de 8% e presumo que 8% é o lucro desse agrodistribuidor. A partir desse montante do lucro, eu calculo minha contribuição social, meu imposto de renda, todos os meus tributos gerados. Só que isso está bem longe da realidade. Mas para optar pelo lucro real, o empresário tem que ter tudo na ponta do lápis. Tudo mesmo. Veja a explicação. Qual é a lucratividade real do distribuidor? Não passa de 4% a 5%. Ou seja, é mais vantajoso um distribuidor optar por um lucro real. O que é lucro real? Lucro real, ele vai pegar todo o seu faturamento e deduzir todas as suas despesas. O que sobrar no final da conta, no final da linha, é o lucro dele. E aí ele vai ter que comprovar isso. Normalmente o que sobra na última linha, o lucro real, ele é menor do que os 8% que a legislação permite no lucro presumido. Então, estou falando aqui um número próximo a 4%, por exemplo. Ou seja, metade do que o lucro real. Por que muitas vezes eu opto por lucro presumido e não opto por lucro real? Acho que a principal fator está associado à formalização das contas. Quando eu tenho que ter um lucro real, uma contabilidade que me traz lucro real, eu tenho que ter todas as minhas contas formalizadas para conseguir realmente justificar as minhas despesas. Vamos ver agora, no quadro, as diferenças entre as duas formas de tributação. Então, situação 1, lucro presumido, eu vou presumir que 8% do meu faturamento é meu lucro. Situação 2, o lucro real, eu vou apurar o lucro do meu estabelecimento a partir de contas formalizadas daquele meu negócio e aí eu tenho o lucro apurado. Então, além dos 15%,
eu tenho 10% a mais sobre o montante que excede os R$20 mil de lucro mensal de uma revenda. E eu tenho uma terceira alíquota, que é a contribuição social, que é 9% do lucro presumido, está sob a alíquota de 12%. O 8% ele vale para o imposto de renda. Para identificar o montante a ser tributado para a contribuição social sobre o lucro líquido, eu tenho uma alíquota de 12% sobre o faturamento, eu identifico o montante e aí eu aplico 9% sobre 12%, eu tenho a minha tributação. No lucro real, o racional é exatamente o mesmo. O que difere é o lucro que nós partimos. Eu parto de um lucro que eu já defino previamente a alíquota. No sistema de lucro real é o lucro real apurado. E aí eu aplico as alíquotas na mesma proporção que eu apliquei para o lucro presumido, ou para a presunção de lucro. Na parte de prestação de serviços que falamos antes, a incidência também é diferente e a tributação passa a ser mais cara. No caso de prestação de serviço, a alíquota ainda é maior ainda. A alíquota sobe para 32% e 32% quando eu vou presumir o montante a ser tributado tanto para o imposto de renda como para a contribuição social. E aí eu sigo o mesmo racional. A partir desse lucro presumido, eu aplico as alíquotas e identifico o montante a ser recolhido pelas organizações. Veja um exemplo. Uma empresa que, por exemplo, venha a faturar R$100 mil no ano de prestação de serviços, o lucro identificado, o lucro presumido nessa situação é de R$32 mil. A partir desses R$32 mil, eu vou aplicar a alíquota de 15% sobre R$32 mil para identificar o montante de imposto de renda, e eu vou aplicar uma alíquota de 9% sobre esses R$32 mil para a identificação da contribuição social sobre o lucro líquido da prestação de serviços. Veja agora na planilha um modelo aplicado ao faturamento real de uma empresa. Veremos agora a apresentação de uma simulação de uma revenda que fatura R$3.566.000, sendo que R$3.563.000 são de insumos e essa empresa também faturou R$3.174 com prestação de serviços. Nós temos os custos das mercadorias vendidas, ou seja, daqueles R$3,5 milhões, aproximadamente R$2.900.000 foi o custo para a aquisição daquelas mercadorias. Nós temos despesas operacionais, ou seja, essa empresa contabilizou uma despesa de R$334 mil, e isso deu a ela um resultado operacional, ou seja, um lucro apurado de R$245 mil, ou seja, 6,67% do seu faturamento representou o lucro apurado, contabilizado por essa organização. Adotando o regime de lucro presumido, eu aloco uma alíquota de 8% sobre o faturamento. Esse 8% sobre o faturamento daria um lucro presumido de R$286.061. Ou seja, o lucro presumido é maior do que o lucro real que nós identificamos em função daquele demonstrativo de resultados. Aplicando as alíquotas como de 15%, que é a alíquota do imposto de renda, eu tenho 15% sobre 245, que me dá os R$36 mil. Ou seja, essa organização vai recolher anualmente R$36.766 referente ao imposto de renda no lucro real. Para o lucro presumido, o tributo seria de R$42.909. Essa é uma alíquota. Marino explica cada uma das incidências de impostos, contribuição social, imposto de renda sobre lucro adicional e também a incidência dos impostos no caso de prestação de serviços. Vamos ver como chega a conta final. No montante, como essa empresa fatura pouco com prestação de serviço, o montante a ser recolhido ele é menor quando comparado ao total da comercialização de insumos.
Tá? Nesse caso, no caso de lucro real, a empresa vai recolher R$ 59.630 em um ano. No caso de lucro presumido, ela recolheria R$ 86.203. Nesse caso, fica nítido a vantagem em optar pelo lucro real. A diferença nos impostos pagos, por exemplo, no sistema de tributação de lucro presumido ou lucro real, muitas vezes equivale à própria margem de ganho do empresário. Então é preciso ficar atento a esses dados. O Agro Revenda da semana que vem vai mostrar um sistema de autorregulação de empresas de revendas de insumos. É o projeto Andave Mais, que está em implantação e pode ser uma solução para desafogar o sistema de fiscalização no país. Não perca, é na próxima terça-feira no Agro Revenda.